Tá dando para ver, Conceição. Bom, então, tocando aqui em frente, a conquista da emancipação econômica das mulheres é, portanto, um passo decisivo para a emancipação. Vamos logo para o seguinte. Para a emancipação... Conceição, quando você passa para o seguinte, não está indo. Agora foi. Agora passou para o seguinte. Eu só queria ver, porque se eu tirar essa barra daqui de baixo, talvez eu consiga... Deixa eu ver se eu consigo. Correr com ele para a esquerda. Mas eu não estou achando que vai conseguir, não. Vou conseguir, não. Vamos assim mesmo. Dando para ver, Conceição, segue. Bom, vamos seguir. Então, a conquista da emancipação econômica das mulheres é, portanto, um passo decisivo para a nossa luta pela emancipação e, portanto, é fundamental a inserção das mulheres no trabalho produtivo em grande escala. Ou seja, para construir uma nação desenvolvida, é fundamental a participação das mulheres. Eu fui de bicicleta num bar, comprei uma garrafa de cachaça. O negócio aí tá bom, tá bem o cachaça. Bom, e o desenvolvimento do país é, portanto, de interesse de todos os brasileiros patriotas, mas é particularmente do interesse das mulheres e da população negra, da população étnico-racial, né? E nós, em diversos momentos do nosso país, o Brasil passou por diversas crises e o mundo também, foram momentos super importantes. Com a crise de 29, foi um período em que o Brasil, logo em seguida, desencadeou um processo de industrialização que foi fundamental para transformar o nosso país num país desenvolvido. Então, esses momentos de crise são determinantes, muitas vezes, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, dependendo de quem estiver, né, no governo e quem estiver no poder e dependendo da luta do nosso povo. Então, para que a nossa luta ganhe mais consistência e se fortaleça, é decisivo para nós, mulheres, a luta pela retomada do desenvolvimento do país. É impossível imaginar conquistas qualitativas, e aí não se trata de uma visão economicista, não é isso. É impossível de pensar conquistas e avanços qualitativos na luta pela emancipação das mulheres sem que haja uma mudança no rumo do país, do ponto de vista da democracia e do ponto de vista da economia. Nós sabemos que no nosso país hoje nós vivemos uma grave crise sanitária, econômica, social e política, né? Onde quase um terço da força de trabalho, 33 milhões de brasileiras e brasileiros estão desempregados, sendo que 21 milhões abertamente desempregados, dos quais 6 milhões desalentados, ou seja, que desistiram, não conseguiram se manter procurando emprego diante de tantas negativas e da situação grave que o país está colocado hoje. A taxa de desemprego recorde é de 14,7%, foi de 14,7% no primeiro trimestre de 2021 e se manteve no segundo, no terceiro, com pequenas mudanças. Ou seja, o Brasil tem apenas 2,7% da população mundial e tem mais de 12,2% dos mortos pelo Covid. Foram mais de 610 mil pessoas mortas pela Covid, fruto da atitude genocida, inconsequente desse governo diante da pandemia, diante da necessidade das vacinas.
Pedro Dalal, da Universidade Federal de Pelotas, confirmou em estudos e pesquisas epidemiológicas que 80% dessas mortes poderiam ter sido evitadas, ou seja, quase 500 mil mortes poderiam ter sido evitadas se o nosso governo tivesse, se o governo brasileiro tivesse agido com rapidez, com eficácia, né, na compra das vacinas. Pelo contrário, o que prevaleceu foi o negacionismo, né, e a total desrespeito e chacota com o sofrimento das famílias brasileiras e das famílias trabalhadoras, né? Então, como eu ia dizendo, essa questão do desenvolvimento e da emancipação das mulheres interessa às brasileiras, aos brasileiros patriotas, a todos os brasileiros patriotas e a todas as pessoas que lutam para a sua sobrevivência a partir do seu trabalho. Portanto, essa questão da luta das mulheres e da luta contra os preconceitos étnico-raciais, né, para além de uma luta identitária, é uma luta pela emancipação, pela libertação, por justiça, né, e por igualdade. Deixa eu colocar aqui. Foi. E o desemprego, diante dessa crise toda, atinge particularmente as mulheres. A taxa de desocupação no primeiro trimestre de 2021 foi de 14, como eu falei, 14,7%, sendo que 12% para homens e 17,9% para as mulheres. Ou seja, uma taxa de desemprego para as mulheres 46,7%, quase 50% maior entre as mulheres em comparação com os homens. E nós sabemos por que são as mulheres que cuidam, são as mulheres as primeiras a serem demitidas, né? São as mulheres que trabalham nos empregos mais precários, sem direitos trabalhistas, sendo que as mulheres negras, essa taxa chegou a 19,8%. No terceiro trimestre de 2021, chegou a 20,4% para as mulheres negras. Ou seja, de um total de 14 milhões de pessoas desocupadas, desempregadas, no primeiro trimestre de 2021, mais da metade era do sexo feminino. Mais da metade era do sexo feminino, 8 milhões e 71 mil mulheres. 60% se declarava de cor preta ou parda. Segundo o IPEA, aqui está faltando, eu estou achando que... vamos lá. Segundo o IPEA, 45% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. Ou seja, essa crise econômica e financeira de desemprego do país atinge diretamente as mulheres. Então, nossa luta das mulheres tem tudo a ver com essas questões do ponto de vista da economia, da macroeconomia do país. E nós, mulheres, precisamos muito tomar consciência, nos apetrecharmos de alguns conhecimentos no campo da economia, da macroeconomia, para entender melhor o porquê dessas consequências tão grandes, o porquê do nosso país estar colocado nessa situação, que se agravou com o governo Bolsonaro, mas que já vinha se abatendo sobre o país, sobre a economia do país, já há algumas décadas, né? Só para ilustrar mais um pouco aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar essa exposição aqui. Dá para vocês verem? Dá para vocês verem? Olha aqui um pouquinho. Olha, no Brasil, só do ponto de vista da questão da população negra e o mercado de trabalho,
Se vocês observarem esse quadro aqui, está dando para ver? Esse quadro do Brasil aqui, à medida que você vai passando de Minas Gerais e você vai subindo, o percentual da população negra vai crescendo e vai aumentando a partir da Bahia, 80%, Tocantins, quase 80%, Pernambuco, 68%, Piauí, 79%, 80%, 81%, no Amazonas, 82% da população é população afrodescendente, ou seja, a concentração da população negra, né? E qual é a sua inserção no mercado de trabalho? Hoje, o que a gente pode observar que 40% das mulheres negras, ou seja, 40% das mulheres negras se encontram com uma mão de obra subutilizada. Se você comparar com as mulheres não negras, 27%, mas você diria, o que é a subutilização da mão de obra feminina negra? Nessa categoria de subutilização, o DIEESE incluiu os desocupados, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver aqui. Eu não quero errar nesse conceito para colocar para vocês com a maior... aqui. O DIEESE incluiu os subocupados, que são pessoas que trabalham ali de um bico, que não completa toda a carga horária de trabalho, porque é trabalho esporádico, são os bicos, né? Ou seja, um trabalho com insuficiente carga horária e, consequentemente, com insuficiente remuneração. Os desocupados procurando trabalho, os que procuram trabalho, mas que não estavam disponíveis na semana da pesquisa, e os desalentados. Ou seja, entre as mulheres negras chega a 40%, em comparação com as não negras, 27%, aos homens não negros, 18%, e aos homens negros, 26%. Ou seja, é uma diferença brutal, né? Enorme, enorme. Essa questão do emprego das mulheres negras no nosso país. E, como se não bastasse, a situação do país hoje enfrenta uma carestia que todos nós estamos sentindo na pele. Esse governo perdeu completamente o controle ao permitir que o agronegócio, que as trades internacionais controlasse todo o mercado de alimentação. Ou seja, a inflação medida pelo INPC, o Índice Nacional do Preço ao Consumidor, rompeu a marca dos 2 dígitos e atingiu 10,4%. O gás de cozinha aumentou 30%, a gasolina 73%, a carne 40% e o arroz mais de 50%. Ou seja, mais da metade das famílias que já vinham tentando sobreviver em situação de insegurança alimentar, ou seja, fome, passam uma condição desesperadora com a carestia. Quase 20 milhões passando fome. São 14 milhões de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, sendo que a maior parte é em extrema pobreza. Ou seja, estamos vendo aí fatos chocantes, né, de mulheres tendo que revirar caminhão de lixo para encontrar alguma coisa para sobreviver. Aquela humilhante fila, que a maioria eram mulheres, de ossos, para tentar colocar alguma coisa, algum tutano na panela para poder dar para a sua família. Realmente situação extrema que foi levado ao nosso país. Ou seja, uma alta generalizada dos preços, que estabeleceu a paridade dos preços de combustível, minérios e alimentos aos preços internacionais atrelados ao dólar, muito acima do custo de produção. Ou seja, quem controla hoje o comércio dos alimentos são as trades unions que dominam o agronegócio. Então, os gêneros de primeira necessidade estão todos exprimidos, hiperinflacionados pela essa questão da alta do dólar.
Muito bem. Falar da inserção das mulheres no mercado de trabalho, falar da nossa luta pela inserção da mulher no mercado produtivo, tem que falar de creche. A maternidade não pode ser uma coisa só de responsabilidade da mulher e, quando muito, da família. Como nós vimos, 45% dos lares são chefiados por mulheres. Como é que ficam essas crianças? Hoje nós temos que, pelos dados do IBGE de 2019, as crianças de 0 a 3 anos que frequentam escolas infantis ou creches era 35%, com Bolsonaro caiu para 31% esse percentual. De acordo com o próprio IPEA, os estudos do IPEA, mais de 60% das mulheres com filhos de 0 a 3 anos não trabalham porque não tem com quem deixar os filhos. Né? Em 2019 também, já em 2019, essa situação com a pandemia se agravou bastante. Né? A taxa de participação das mulheres com 15 anos ou mais no mercado de trabalho era de 54%, se você comparar com a dos homens, era de 73%, quase 74%, ou seja, quase 20 pontos percentuais de diferença. E as mulheres pretas ou pardas com crianças de 0 a 3 anos de idade no domicílio apresentavam níveis ainda menores de ocupação. E com a crise da pandemia, cada vez menor, mais baixo. Existe um estudo que foi feito pela Fundação Maria Cecília de Souza, que faz de Souza Vidal, um levantamento das necessidades de creche, né, no estado do Rio de Janeiro. Eu estou achando que esse arquivo ele está desatualizado e mais para frente nós vamos ter alguma dificuldade, mas seja lá o que Deus quiser. É porque isso não é do estado. Ele pegou um arquivo. Vocês me dão licença um minutinho que eu preciso conferir isso, porque senão nós vamos ter alguma dificuldade aqui. Não. Vai ter, mas é pequena. E nós vamos verificar aqui que eles fizeram um estudo levando em consideração esse indicador que estima a demanda real por vagas entre a população de criança de 0 a 3 anos, priorizando famílias pobres, que é o que está em vermelho, famílias monoparentais, que é o que está em azul aqui no gráfico, e mães cuidadoras que trabalham ou que precisam trabalhar e deixam de trabalhar porque não tem com quem deixar os filhos, porque não tem creche, certo? Essa demanda, vocês vão ver aqui nesse mapa maior do Brasil, essa demanda nos estados que está em vermelho, ela é mais de 50%, ou seja, São Paulo, Amazonas, Amapá, Rio de Janeiro, são estados em que essa demanda está acima de 50%, sendo que em alguns países concentra-se, esse indicador ele concentra-se mais na faixa mais pobre, ou seja, o que leva ao aumento desse indicador é justamente o índice de pobreza que faz elevar essa demanda por creches. Nós vamos ver aí, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas e Amapá são os estados onde tem a maior demanda por creche, influenciado principalmente pelos índices de pobreza, certo? Outra questão importante, ou seja, do ponto de vista da mulher trabalhadora e da sua inserção no mercado de trabalho, a questão da creche do auxílio maternidade se coloca hoje com questões fundamentais. O auxílio maternidade em diversos países do mundo, olha, esse negócio aqui está... Zizia? Oi. Ele está lançando aqui umas setas aqui no texto que não sou eu que estou pedindo, viu? Não, mas eu acho que... Você quer que eu projete para você? Eu quero, mas eu queria que você pegasse aquele arquivo que eu te mandei. Seja em PDF. Eu vou pegar o PDF, que é melhor, tá? Eu vou fechar aqui, então eu vou sair, tá? Para a gente poder continuar. Está na 8, né?
Bem, vocês desculpem, mas essa transmissão aqui, ela não está... Eu passei para a Zizia, eu prefiro quando eu transmito, mas houve alguma troca de arquivo aqui. Eu vou fechar ele e a Zizia vai colocar, que eu mandei para ela. E rapidinho nós retomamos. A Zizia vai colocar aqui. Tá, é muito estranho. Não vou ter aquele depois ali, não. Pra ver. Vanessa, olha o som. Chama... Isso, desliga o áudio. Pode configurar para ampliar mais a tela e ficar só uma coluna de carinhas aqui, Zizia? Vanice, pode desligar o seu áudio, por favor? Zizia? Zizia? Zizia, Oi, você me ouve? estou te ouvindo. Sim, desculpa. Vamos ampliar a tela do PowerPoint e diminuir aqui Está aparecendo muitas carinhas, a tela do PowerPoint está pequenininha. Não, para mim ela está grande. É a forma como você está visualizando que não aparece para você. Vamos lá, vou tentar. Para as demais, vocês estão vendo a tela toda aberta? Como está para vocês? Sim, está toda aberta para mim. Estou vendo também, está aberto. O engraçado Tá é que pra mim ok, não tá tá toda grande. aberta. Não sei por Então tá quê. bom, então vamos em frente, tá ótimo. Você Tá, estava onde? Estava em que... Eu estou no local correto? Só para Ela confirmar. estava no slide 8. Não, uma antes, Não era essa. Era Essa aqui, essa essa aqui. É Tá. essa. Esse aí. Esse. Então, essa questão do auxílio maternidade, por mais que algumas companheiras, a gente costuma ouvir por aí um discurso de que a mulher tem direito ou não de ter os filhos que quiserem ou se não quiserem, isso sempre existiu. Isso sempre existiu. Agora, o problema que nós temos que enfrentar na nossa luta é como é que nós garantimos que a grande maioria, a grande massa esmagadora das mulheres, elas querem ter seus filhos, querem ter sua família e precisam trabalhar. E para o país é muito importante a inserção da mulher no mercado de trabalho. E para a nossa emancipação, muito mais, né? Como nós estamos vendo aqui. Então, é preciso que o Estado assuma o papel de garantir a infraestrutura necessária para que a mulher possa trabalhar. Um Estado voltado para o desenvolvimento tem essa preocupação em garantir que tenha uma infraestrutura de creches para as mulheres poderem trabalhar, porque não tem como desenvolver um país sem contar com essa ampla massa de mulheres que é a mão de obra feminina. E nós exigimos trabalhar também. Nós queremos ter nossa autonomia e a nossa autonomia econômica, a nossa emancipação econômica. Faz parte da nossa luta. E, portanto, dois aspectos. O primeiro que eu coloquei, que é o da creche, e o segundo é a questão do auxílio maternidade. A maior parte dos países do mundo, da Europa, de diversos continentes, já avançaram para a conquista do auxílio maternidade de 1 ano ou 2 anos, remunerado parcialmente, ou de paridade com o pai da criança, né? Entre a mãe e o pai. E o Brasil, nós ainda estamos com a licença maternidade de 120 dias. Foi uma conquista? Foi uma conquista
super importante, que era de 80 dias, na nossa Constituição de 88. Mas aí já se vão mais de 20 anos. E nós podemos e devemos avançar. Então, para a gente pensar num processo de desenvolvimento do país, é preciso pensar junto as condições de garantir a inserção da mulher no mercado de trabalho, sem abrir mão da sua condição de mãe. Então, portanto, é uma bandeira nossa essa questão da ampliação do auxílio maternidade. Existe pesquisa e estudo da Fundação Getúlio Vargas que revela que mais de 50% das mães são demitidas até 2 anos após a licença maternidade. Um estudo amplo que envolveu quase 300 mil mulheres com idades entre 25 e 35 anos que foi registradas na PNAD, pela PNAD. Ou seja, hoje a maternidade é o principal fator de discriminação e preconceito contra a inserção das mulheres no mercado formal de trabalho produtivo para aumentar a exploração da força de trabalho feminina, pagando o quê? Salários menores para o mesmo trabalho. Isso é usado como argumento. Próximo, por favor. Bom, as mulheres e o novo Programa Nacional de Desenvolvimento. O nosso partido já vem discutindo, desde outros congressos anteriores, essa questão do Programa Nacional, do novo Programa Nacional de Desenvolvimento. Para passarmos por essa transição, se pensarmos, né, em avançarmos e passar para essa transição rumo ao socialismo, é muito importante que o nosso país retome o processo de desenvolvimento independente, autônomo, que retome a reindustrialização do nosso país, que a nossa indústria vem sendo dizimada nas últimas décadas e nós vamos ver mais adiante por quê. Né? Ou seja, para entrarmos nessa terceira ciclo civilizacional, né, que é desenvolver as forças produtivas, né, trazer o desenvolvimento econômico e social do nosso país e do nosso povo, é fundamental passarmos por essa etapa desenvolvimentista da nossa economia e do nosso país. E nessa proposta do novo Programa Nacional de Desenvolvimento, dentre as prioridades e objetivos, o trabalho é o núcleo central. Dentre as medidas emergenciais, inclusive desde as medidas emergenciais até as mais profundas. Ou seja, o partido no último congresso apontou, através de um documento, uma diretriz para uma plataforma emergencial de reconstrução nacional, de reconstrução da nossa economia, da nossa indústria, dos empregos, enfim, de toda a infraestrutura necessária para o país poder dar os passos para rumar ao desenvolvimento das suas forças produtivas. A crise brasileira é uma crise estrutural, é uma crise de longa duração e que se agravou, como já vimos, no governo de Bolsonaro. A retomada do desenvolvimento, portanto, não se dará apenas com medidas cosméticas, mas com medidas profundas na economia, por um governo e um Estado desenvolvimentista, onde coloque a questão do desenvolvimento no centro da sua política, certo? Já são 4 décadas perdidas que o Brasil tem um crescimento médio de 2% ao ano. Desde a década de 80, quando se implantou no país essa questão da financiarização, dos juros, das dívidas externas, que o país não faz outra coisa que sangrar toda a economia nacional para pagar juros de dívida externa, que o país estagnou, parou de crescer e, inclusive, na década seguinte, que foi na década de 90, começou a retroceder do ponto de vista da sua indústria. Atualmente, com o governo Bolsonaro e com a pandemia e com o negativismo todo que prevaleceu no governo de Bolsonaro, o país teve um crescimento negativo de 3,5% a 4,5%. Vários outros países do mundo que passaram pela pandemia rapidamente recompuseram a sua economia
e voltar a crescer, países como a China, a Índia, países do BRIC, e o Brasil ainda não conseguiu reativar a sua economia. Ou seja, para retomar o desenvolvimento do país, é preciso barrar a tentativa de destruição do Estado brasileiro pelo governo Bolsonaro. Ou seja, é preciso barrar a tentativa de destruição do Estado brasileiro, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista da economia, mas também do ponto de vista social. Ou seja, o que nós estamos assistindo aí? Um descontrole total da produção de alimentos, não é mesmo? Crescendo e aumentando cada vez mais a fome e a insegurança alimentar, o desmonte da Petrobras, a entrega da Eletrobras, a tentativa de implantar uma reforma administrativa que, no fundo, o que quer é acabar de quebrar o Estado brasileiro, privatizar o SUS, privatizar o ensino público. É isso que se tenta, que o Estado se afaste da economia, que o Estado brasileiro não tenha papel na economia e que tudo que se conquistou de estrutura pública, de atendimento à população e à classe trabalhadora, seja privatizado, seja destruído. Ou seja, nós vimos aí a reforma trabalhista que tirou direitos, a reforma da Previdência, o sucateamento do SUS, fecharam o Ministério do Trabalho, o Ministério da Mulher, o Ministério da Cultura. Ou seja, Bolsonaro está destruindo a pesquisa no Brasil com os cortes no CNPq, na CAPES, no Fundo Nacional de Educação e nas universidades. E a depredação da natureza e as queimadas e o desmatamento da Amazônia. É isso que nós temos assistido com esse governo. Então, trata-se de barrar toda essa política que totalmente contrária aos interesses nacionais e aos interesses do país. E a desindustrialização é, portanto, o mais grave fenômeno nacional, resultado da financiarização da economia, dos juros altos, do endividamento, que nós só fazemos fazer superávit para pagar juro de dívida e falta de investimento público. Passa a próxima. Um quadro aqui interessante que trata de como é que dá a inserção das mulheres no mercado de trabalho e nos diferentes ramos da economia. Eu coloco isso porque isso tem a ver diretamente com essa questão do desenvolvimento, porque o desenvolvimento, uma questão chave, é a retomada da indústria, é a reindustrialização do país. E veja a que ponto nós chegamos, são dados de 2019. 2019, desde que começou o fechamento das indústrias nacionais pela política econômica que vem sendo implementada nas últimas décadas, nas últimas 4 décadas no nosso país. Ou seja, a mão de obra brasileira se alocava 9% na agropecuária, 21% na atividade econômica ligada à indústria e 70% ligada aos serviços, sendo que a mão de obra masculina, 13%, se alocava na agricultura, 27% na indústria e 59% nos serviços. E quando a gente vai ver a mão de obra feminina, nós encontramos o quê? 4% da mão de obra feminina na agricultura, 10% apenas na indústria e 85% das trabalhadoras nos serviços. Ou seja, nós viramos as mulheres trabalhadoras, viraram as serviçais brasileiras. É claro que tem serviços melhor remunerados, né? E com papéis fundamentais, não sei, da sociedade, mas são também as que lavam os banheiros dos hospitais, as que lavam os banheiros dos aeroportos, as que estão majoritariamente empregadas nos serviços que pagam piores salários. A indústria é o trabalho mais qualificado, que paga melhores salários, que dá melhores condições de trabalho e melhores direitos, né? Carteira assinada, enfim. Portanto, uma das nossas lutas é a inserção da mulher no mercado produtivo, no mercado, na produção social,
desenvolver o país, retomar o seu desenvolvimento industrial para gerar empregos de qualidade, com salários de qualidade. Vamos passar ao próximo. A proposta de retomada e de reconstrução nacional passa por medidas emergenciais. A situação que o país enfrenta hoje é muito grave, todas nós sabemos, né? São 17 milhões de famílias em situação, eu falei 14 no início, falei errado. São 17 milhões de famílias em situação de pobreza e pobreza extremas. Então, dentre as medidas emergenciais, porque nós não vamos direto ao Programa Nacional de Desenvolvimento, nós queremos ter governo com visão, um compromisso desenvolvimentista, mas nós temos que também enfrentar a situação de fome e de miséria que é urgente no nosso país, né? E dentre as medidas emergenciais de defesa da vida, de defesa da democracia e do emprego, né, encontram-se, nós sempre vínhamos falando da questão do auxílio emergencial, que mudou agora para o tal do Auxílio Brasil, né? Isso foi aprovado, mudou ainda não, está em fase de mudança, está em fase de aprovação, a MP do tal Auxílio Brasil vai para o Senado e tal, deve voltar, mas a proposta atual do governo. Eu queria rememorar aqui que o auxílio emergencial em 2020 atendeu 68 milhões de pessoas. E é isso que nós precisamos retomar e atender. Esse Auxílio Brasil está muito aquém. Além de tentar acabar com o Bolsa Família, que foi um amplo programa de geração de renda, né, de assistência às famílias necessitadas, nós aí estamos assistindo que provavelmente esse Auxílio Brasil será algum recuo, talvez um adoçante aí na boca, né, das famílias mais necessitadas, mas que tem prazo para terminar, ou seja, acabou a eleição, não tem continuidade. A gente que trate, né, de lutar para eleger um novo governo que realmente tenha compromisso com o desenvolvimento, com o povo, com os empregos e com a nação, porque se depender desse governo que está aí, ou seja, trocou um programa, que era o Bolsa Família, por um outro programa, excludente, porque não vai atender 68 milhões de pessoas, temporário e insuficiente, né? Ou seja, aprovaram sob os protestos da oposição no Congresso Nacional. É preciso também medidas severas para garantir o abastecimento interno, ou seja, tabelamento do preço dos gêneros de primeira necessidade, controlar a pandemia, que ainda não está completamente controlada, intensificar a vigilância, que volta e meia pode aparecer uma nova onda, como nós estamos assistindo em outros países do mundo, e o país precisa estar melhor equipado, ou seja, reequipar o SUS para que ele tenha com condições de fazer a vigilância epidemiológica, o controle rígido e maior das fronteiras, enfim, isso são lutas que estão dentro do nosso escopo, né? Dos comunistas e das mulheres que lutam por um país mais avançado e libertário. Medidas de geração de emprego, ou seja, 21 milhões de emprego, no mínimo, precisa ser gerado imediatamente. Remontar o complexo industrial da saúde, nós vamos ver em seguida como é chave essa questão do complexo industrial da saúde. Nós assistimos que, com essa quebradeira das indústrias nacionais, o Brasil de pires na mão para comprar seringa, para comprar respirador, para comprar vacina IFA, né, para produzir vacina, né, e essa situação pode ser revertida rapidamente com a retomada da nossa indústria, inclusive do complexo industrial da saúde. Bom, e eu diria, inclusive, criação de cotas para inserir a mulher no mercado de trabalho, com prioridade para jovens e para as mulheres negras. A proposta do Programa Nacional de Desenvolvimento... Oi, quem está? Desliga aí, Paola, o seu áudio. A proposta de retomada do desenvolvimento ou a proposta de reconstrução da economia nacional, que tem o centro,
que tem como centro o trabalho, tem como propostas que o partido vem discutindo e que são fundamentais do nosso ponto de vista, recuperar o poder de compra dos salários, dobrar o salário mínimo em 4 anos. Mas essa não é uma medida mágica, como alguns governos pensaram que recuperar o poder de compra do salário, aumentar o salário mínimo, dar geração de renda, programas de geração de renda, seria suficiente para desenvolver o Brasil, mas só isso não é sustentável. É preciso ter medidas de retomada da nossa economia e da nossa indústria, né? Revogar os itens da reforma trabalhista que tiraram direitos, salário igual para o trabalho igual, impulsionar, reativar a luta pela aprovação do PL 130, que nós nunca deixamos de lutar, a CMB, a UBM, né, que é o PL que garante a multa para os empregadores que pagarem salários diferentes, menores para as mulheres que desempenham a mesma função que os homens. Medidas para diminuir o desemprego, ou seja, são medidas emergenciais. Redução da jornada de trabalho. Vários países do mundo, a carga horária semanal de trabalho já é 36 horas. E o Brasil ainda é 44 horas. Então, a redução da jornada de trabalho abre oportunidade para empregar mais trabalhadores e mais mulheres, né, do nosso ponto de vista. Ou seja, implementar um programa de infraestrutura, isso tudo são medidas emergenciais. Um vasto programa, inaugurar um amplo programa de saneamento no país. Isso, ou seja, elevar a capacidade produtiva do país e de geração de emprego. Um programa de qualificação de mão de obra e inclusão digital, com prioridade para mulheres jovens e negras. Programa de construção e implantação de creches, porque nós queremos inserir as mulheres no mercado de trabalho, tem que ter creche. Então, está dentro das prioridades e das medidas emergenciais a implementação de um amplo programa de construção de creches e escolas de educação infantil em tempo integral. Como nós vimos, ampliação da licença maternidade e combater todas as formas de preconceito, discriminação no trabalho, removendo os obstáculos para a integração com igualdade de oportunidade das mulheres. Ou seja, uma das questões que eu havia colocado anteriormente, a retomada da industrialização do nosso país. Nós assistimos, nas últimas décadas, dizimar a indústria brasileira. Inclusive, né, nesse setor da saúde, nós, o Brasil, já produziu na década de 70 mais de 75% dos equipamentos necessários para todo o atendimento médico do país. Nós já fomos capazes de produzir, inclusive os fármacos, os medicamentos. Hoje o Brasil não produz nada, praticamente nada. Nós estamos totalmente dependentes de outros países do mundo, né? E aí, cada vez mais está colocado com a pandemia que essa questão do complexo industrial da saúde é estratégica, porque mais de 90 países implementaram barreiras industriais, ou seja, para não vender, para não ter venda desses produtos, para fazer suas reservas para as necessidades diante da pandemia. E o Brasil estava totalmente dependente de pires na mão, sem ter uma indústria capaz de atender às demandas do nosso país. Ou seja, a reindustrialização com reconversão industrial, claro que não é aquela indústria antiga que a gente tinha, é uma indústria moderna, que agora os programas são todos baseados na 4ª Revolução Industrial, né? Com todos os avanços que a China, por exemplo, é uma referência, é um exemplo, né, de avanços tecnológicos nessa área e que conseguiu controlar a pandemia. Teve 5.000 mortes, agora está voltando, tem outras ondas lá, mas eles estão com rígido controle, porque eles têm como mapear onde estão os casos, como fazer as barreiras epidemiológicas para que a epidemia não se espraie. Ou seja, a implantação da indústria com especial, em especial no complexo industrial da saúde, mas também abrindo espaço para os complexos industriais da defesa, do petróleo, da energia e gás,
e da agroindústria, bem como na indústria de tecnologia de informação. Só para vocês terem uma ideia, o Sistema Único de Saúde gasta com importação por ano 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares equivale ao orçamento todo do Ministério da Saúde. Só com ventiladores e respiradores, nos últimos 20 anos, o Brasil gasta 50 milhões de dólares por ano com a importação de respiradores. Com a pandemia, isso quase que duplicou. Então, e tem, tanto na Universidade em São Paulo como aqui no Rio de Janeiro, nós já produzimos, já fabricamos respiradores, os engenheiros nacionais, a um preço baratíssimo. É preciso que haver investimento do Estado, do país, do governo, para que as indústrias possam se desenvolver e ampliar a produção industrial nesse ramo da saúde, né? Senão, o SUS deixa de cumprir o papel que ele pode cumprir. O SUS, que é um dos sistemas mais admirados no mundo, que foi um grande avanço, uma revolução que o Brasil conseguiu desenvolver, ele fica com os pés de barro, completamente atado para atuar, porque depende de produtos essenciais, depende de transferência de tecnologia, depende de sistemas modernos para implementar os programas de atenção básica, de atenção primária à saúde, para articular as indústrias farmacêuticas e de biotecnologia, equipamentos médicos. Quando a gente vai comprar, os preços são altíssimos, porque sabe que a gente depende, que a gente não tem, a gente deixou destruir a nossa indústria no ramo da saúde. E nós somos um imenso mercado. Nós somos um imenso mercado. Ou seja, entre os países do BRICS, China, Índia, Rússia, todos já estão produzindo vacina e uma série de insumos para a produção de medicamento. E o Brasil importa até insulina, que é uma coisa muito usada. A China hoje concentra 80% da produção de antibióticos do mundo. E o Brasil já produziu antibióticos. Então, tudo que a gente pensa, inclusive, em produzir, em desenvolver, precisa comprar tecnologia, precisa pagar em dólar as patentes para você poder desenvolver algum produto aqui dentro do Brasil. Então, é preciso que o país faça investimentos massivos em ciência, tecnologia e em inovação. E eu quero dizer para vocês que esse complexo, chamado Complexo Econômico Industrial da Saúde, é um dos sistemas mais produtivos e estratégicos. Hoje, no Brasil, com pouco investimento que se faz, ele representa 9% do PIB e é responsável por 20 milhões de empregos, sendo 8 milhões de empregos diretos e por 30% da pesquisa brasileira, com grande capacidade de absorção de mão de obra feminina. O Instituto Butantan, por exemplo, 70% das pesquisadoras são mulheres. Aqui no estado do Rio de Janeiro, o Complexo Econômico Industrial da Saúde emprega hoje mais de 450 mil trabalhadores, quase 10%, mais de 10% da nossa indústria, né? Do nosso mercado hoje, dos empregados. Tem 4 milhões no estado do Rio de Janeiro de trabalhadores empregados no mercado de trabalho. 450 mil são do Complexo Industrial da Saúde. A Fiocruz hoje está implantando na Zona Oeste, em Santa Cruz, uma região muito pobre daqui da capital do Rio de Janeiro, o Complexo Industrial de biotecnologia em saúde, que durante agora esse período de construção está empregando mais de 5 mil trabalhadores e depois de implantado 1.500 trabalhadores. Nós já, inclusive, pedimos audiência à presidente da Fiocruz, que é uma mulher, que nós queremos a CMB e a UBM juntas, que seja levada em conta uma cota para as mulheres serem empregadas nesse novo complexo industrial da saúde. Esse é um setor que pode absorver muita mão de obra feminina. O próximo, por favor.
Já estamos Ô, caminhando. Conceição, tem mais 10 minutos, tá? Bom, eu vou procurar resumir aqui. Então, dentre as medidas de reconstrução nacional, com perspectiva a um novo Programa Nacional de Desenvolvimento, é preciso retomar a economia para os brasileiros, substituir a nossa economia rentista por uma economia produtiva, superar a dependência, distribuir renda e fortalecer o mercado interno. Melhorar os salários, distribuir renda é super importante para aquecer a economia e fortalecer o mercado interno. E abrir um espaço enorme para reindustrializar o país e substituir as importações. Ou seja, priorizando as empresas genuinamente nacionais nos financiamentos e encomendas do Estado. Essa é uma forma de proteger a economia nacional da concorrência predatória. Todos os países do mundo que se desenvolveram, Japão, China e outros, que se desenvolveram, houve, do ponto de vista do Estado daquele país, do governo daquele país e do Estado, uma proteção, um incentivo à indústria daquele país nativa, ou seja, naquele país contra as indústrias estrangeiras. A outra questão, e que foi assim, o que levou à desindustrialização do nosso país, é o tal do chamado tripé macroeconômico. A financiarização da nossa economia já vinha se dando desde a década de 80, mas quando chegou na década de 90, com o tal do Real, do Fernando Henrique, implantou-se o tal do tripé macroeconômico. O tripé macroeconômico é juros nas alturas, aí vem a farra dos investimentos de curto prazo, dos investimentos que vêm aqui para lucrar só em aplicação do capital financeiro internacional, que não é o capital produtivo, que não gera emprego, é o capital especulativo, né? E que faz, na época que a nossa moeda estava forte, fazia com que fosse mais barato comprar itens no estrangeiro, produtos industrializados, manufaturados, no estrangeiro do que no nosso país, sem colocar nenhuma barreira à entrada desses produtos. Isso quebrou, dizimou a nossa indústria. Então, o que nós precisamos fazer é o que a China está fazendo. Juros muito baixos, o câmbio, não tem essa história de câmbio flutuante, que isso faz parte do tal do tripé macroeconômico. Esse câmbio flutuante só serve, quem controla esse câmbio flutuante são os bancos. São os bancos, não tem nada de flutuante. Quem tem que controlar o câmbio é o governo, é o país, é o Estado. O Estado chinês, quando ele quer, ele gera dinheiro, ele faz rodar a maquininha e gera moeda. Não tem essa história do estrangeiro que controla o tesouro, a economia, o Banco Central do país, como é aqui no Brasil, não. E aí o Brasil fica todo endividado e ele só faz superávit para pagar juro da dívida externa. E aí não tem dinheiro para a saúde, para a educação, para investir em pesquisa, em ciência e tecnologia, em gerar empregos de qualidade para o nosso povo e para as nossas mulheres. Ou seja, essa questão do Estado como alavanca do desenvolvimento é a chave para a retomada de um Programa Nacional de Desenvolvimento. Ou seja, o planejamento centralizado é que vai garantir a reindustrialização do país. Até o receituário neoliberal está caindo em desuso nesse momento da pandemia, que muita gente que defendia um Estado mínimo e que o mercado é que ia tomar conta, que dominar a economia, hoje está revendo essas posições desse receituário, porque se não tem um Estado forte, muitos países não iam ter como lidar com a pandemia. Então, o Estado está tendo que entrar em várias áreas sociais e econômicas para poder fazer frente à pandemia. Então, é preciso investimentos pesados em ciência, tecnologia e informação. A outra questão que é chave, eu não vou me detalhar aqui, mas que é fundamental, é essa questão de manter um controle sobre o tal do agronegócio. É preciso mudar na agricultura, primeiro a reforma agrária,
né, para a redenção do trabalhador do campo, e não é só a reforma agrária e distribuição de terra, mas é a reforma agrária com infraestrutura pública de armazenamento, distribuição, assistência técnica, crédito e garantia de compra dos produtos, ou seja, a criação das cooperativas. Nós precisamos, no lugar do agronegócio, colocar a agroindústria, financiada pelos bancos públicos, desenvolvida pelas empresas nacionais, no lugar das transnacionais, que só querem produzir para exportar. Então, como estamos vendo agora, só o interesse de exportar a carne, de exportar a soja, e para a mesa do povo trabalhador, eles não têm interesse, porque, inclusive, está tudo dolarizado, né? Nesse núcleo do complexo industrial, agroindustrial, que não é o agronegócio, é a empresa nacional, com as empresas públicas de apoio e de suporte, com bancos públicos e empresas públicas como a Embrapa, a Embraer, a Empresa Brasileira de Comércio Exterior, a Conab. Ou seja, hoje quem toma conta, quando eu falei as trade unions, são as empresas estrangeiras que tomam conta de todo o negócio agrícola do país, de tudo que exporta. E, inclusive, o produtor nacional brasileiro, ele fica atado, ele fica sem condições. Então, é preciso haver uma revolução no campo com a nacionalização da produção agrícola nacional. Vocês desculpem, eu esqueci de pedir para mudar aqui o coisa. Olha, a reindustrialização. Ninguém falou nada comigo, hein? E eu fui direto e reto. Porque como eu não estou enxergando bem aqui, que está muito pequenininha para mim, eu estou indo pelo que eu tenho aqui impresso. Mas vamos adiante. Pode passar mais uma. Eu acabei de falar da... quando eu estava falando do Complexo Industrial da Saúde, nós tivemos uma grande vitória. Agora a Fiocruz submeteu o pedido de registro da vacina da Covid com o IFA nacional. Porque quando foi feita a compra da AstraZeneca pela Fiocruz, pelo governo brasileiro, foi feito um acordo de transferência de tecnologia. Mas isso é uma questão que a gente precisa superar também, que é cada vez mais o investimento em pesquisa e inovação, para que a gente não dependa de pagar royalties e ficar comprando tecnologia no exterior, porque quando a gente compra, não nesse caso da vacina da Covid, mas quando a gente compra tecnologia no exterior, a gente já compra uma tecnologia que já está quase superada. Aí você paga altos recursos em dólar para pagar essa patente, para você poder usar aquela tecnologia aqui, quando daqui a 6 meses já tem uma outra tecnologia mais avançada e o país vai ficando para trás, né? Existe uma questão muito fundamental, que aqui em 5 minutos eu falo e mais 3 minutos eu encerro, que é como financiar a plataforma emergencial de reconstrução nacional. Uma parte eu já falei, bom, aqui a questão pode passar, então isso aqui é só para ilustrar o Complexo Industrial da Saúde. Muitas mulheres participam do Complexo, como eu falei, tem uma absorção de mão de obra muito grande, feminina, muito grande. Então, vale a pena nós lutarmos que a industrialização do país tenha como primeiro passo e prioritário o Complexo Industrial da Saúde, não somente para apetrechar, garantir as condições para o nosso SUS dar o melhor atendimento, como também para abrir espaço e emprego para as nossas mulheres. Pode passar o próximo. Medidas de reconstrução nacional, já falei. Pode passar. Reforma agrária. Já falei. Bancos públicos, pode passar. Como financiar, então, a plataforma emergencial de reconstrução nacional, que é o passo para a retomada do desenvolvimento, do novo Programa Nacional de Desenvolvimento. Aí nós vimos aí reduzir os juros a taxas básicas que são praticadas a nível internacional, que faz com que reduza o endividamento público e possa garantir mais investimento público no país. Tendo investimento público, o investimento privado vem também. Sem o investimento público, o empresário não bota na frente nunca. Então, é o Estado, é o governo, é o Estado desenvolvimentista que tem que botar
o investimento público, ou seja, cortar nos juros e mais investimento público, recuperar o Banco Central. Já falamos anteriormente. Revogar o teto dos gastos da emenda 95, revogar essa emenda 95, que congelou os gastos na saúde, educação e outros. Uma reforma tributária que taxe os ricos, né, e que faça pagar imposto de renda sobre as grandes fortunas e também sobre os lucros e dividendos. Controle das remessas de lucro para o exterior, porque o capital vem aqui e as empresas multinacionais vêm aqui, aplicam, cresce, explora a nossa força de trabalho e remete o lucro todo para o exterior. Não tem nenhuma barreira. Hoje não tem nenhuma barreira, então tem que ter barreira para a remessa de lucros para o exterior. Revogação das desonerações fiscais, que tem um monte. A renda do petróleo tem que ser usada para investir no nosso desenvolvimento, e hoje o percentual da renda do petróleo, que é uma imensa riqueza que o Brasil tem, que fica para o Estado aplicar em desenvolvimento, é muito pequena. A Noruega, por exemplo, de 80% a 90% da renda do petróleo fica retido pelo Estado. E foi assim que a Noruega se desenvolveu. E o Brasil tem muito mais petróleo que a Noruega, sem comparação. Então, nós temos muito mais condição de nos desenvolvermos. E, portanto, isso tudo nos interessa muito, porque se nós formos falar em políticas públicas, que muito interessa a nós, mulheres, em combater as desigualdades e as discriminações, nós precisamos de um Estado forte, um Estado desenvolvimentista, que veja o papel de homens e mulheres no mercado produtivo, na indústria, no desenvolvimento do país. E são tarefas urgentes, portanto, promover as plenas condições de inserção produtiva da mulher no mercado, no mundo do trabalho, com todos os direitos, com salário igual para trabalho igual, ampliação da licença maternidade, creches e escolas de educação infantil em tempo integral, nos bairros, nos locais de trabalho e nas universidades, porque as universitárias têm filhos e precisa ter creche nas universidades, programas de formação de mão de obra feminina, programas para as mulheres jovens cientistas, restaurantes populares e lavanderias públicas, como a Márcia bem colocou na abertura. E todas as políticas públicas que nós sempre lutamos. Saúde integral, do Programa de Saúde Integral da Mulher, as políticas de combate à violência e a promoção de mais mulheres nos espaços públicos, na política e nos espaços públicos. A proposta do Programa Nacional de Desenvolvimento, ela é muito abrangente. Eu abordei aqui um aspecto, dois aspectos, que é a questão do trabalho, né, e a questão, digamos, da saúde. Mas tem a questão da educação, a questão da cultura, a questão de, ou seja, reconstruir a nação para as mulheres e homens brasileiros. Desenvolver, além disso, tem o aspecto da defesa da Amazônia, que é garantir a sustentabilidade do nosso desenvolvimento, a defesa dos povos indígenas e sua ancestralidade. Isso é fundamental para proteger essa riqueza imensa que está no nosso país, que nós somos beneficiários dessa riqueza que é a Amazônia e da sustentabilidade ao nosso desenvolvimento. Ou seja, para isso, superar as desigualdades regionais. Então, tem vários aspectos e enfoques dessa questão do Programa Nacional de Desenvolvimento e, do ponto de vista internacional, das relações internacionais, promover a cooperação técnica no plano mundial. Hoje temos aí a China num processo imenso de desenvolvimento ultramoderno e avançado, né? E que a China não se propõe a ser um país imperialista. Nós conhecemos minimamente a história social e política desse país e sabemos que o interesse é construir o socialismo, da forma que ele está buscando, né? O socialismo do tipo chinês, da maneira, com a história e com a tradição, com a sua ancestralidade também, né, do seu povo, mas dentro dos princípios do socialismo, fazendo a transição que está fazendo de uma maneira majestosa, entendeu? E soberana
do seu desenvolvimento. Então, nós podemos muito desenvolver acordos de cooperação técnica no plano mundial com a China, com os países do BRIC, que vai poder acelerar em muito a retomada do desenvolvimento e a implantação de um novo programa de desenvolvimento no nosso país. Então, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar trazendo essas questões para vocês e gostaria também que a gente refletisse no nosso debate agora em seguir como é que nós, mulheres, podemos nos engajar na defesa de um amplo programa de reconstrução nacional. Como é que nós vamos nos organizar para combater a fome, controlar a pandemia e gerar esses 21 milhões de empregos que é urgente. Urgente. O fortalecimento das nossas entidades, das nossas bases. A gente fala muito no trabalho no território. O trabalho no território é cada uma de nós está inserida nas comunidades e está discutindo no dia a dia quais os rumos, quais os caminhos para que as nossas mulheres saiam dessa situação de opressão, de fome e de miséria. Muitas tentando suicídio. Eu vejo depoimento nas aulas que dou em vários estados. Jovens, mulheres jovens, buscando suicídio porque não vê alternativa. Não vê alternativa à situação desesperadora. E nós temos que estar juntos e acolher, e vamos ver como é que nós organizamos esse trabalho para liberar toda a energia dessas mulheres, apontando um caminho de luta, acolhendo, sendo solidária com projetos e programas, né, de alimentos, de chegar junto, de somar, mas de chamar e organizar a luta para a frente de batalha, que é isso que está sendo decisivo nesse momento no nosso país, que a gente caminhe nessa direção. Quero ouvir muito de vocês, como é que vocês estão vendo isso. Um beijo a todas. Obrigada, estou aqui à disposição.